sabe? Se é para esculachar, já está acordada há muito tempo, nem dorme. Ou seja, parte-se do pressuposto que se está ganhando mais e é empregado não deveria ter uma ascensão social, pode resolver outras coisas com praticidade, segurar a condição de juro às máximas, entendeu? O que foi suportar finais de semana sem receber, que eles compram tudo para a família inteira, não só os méritos selecionados com os maiores bandidos que sentaram o rabo para inventar esse negócio de pessoa física, jurídica, efetivo, tudo, que ocuparam as cadeiras de Estado, não abrem mão dos particulares deles, isso e aquilo. O que foi o tal do dia 29, 30 e 31, que tem que pagar para quem não sabe nada, hora aula, além da condição de salário, responsabilizar por todos eles com quadrilhas assim, tenebrosas, e na hora de receber é sempre menos, e você tem que entrar em dia de 31 e várias situações, entre trabalhar feriados, não existe méritos em cima de nada, tem que estar o dia inteiro em função de trabalhar gratuitamente, levantando obra e desmanchando. Porque tudo chega, tudo é comprado novo o tempo todo, comercializado com empregados, entendeu? Coisas que vêm de onde até que ponto o tal do que é da fonte dos específicos, como produtos de beleza, tudo, produtos de beleza, tô falando coisas de lote, de carro, de dinheiro, juros, tudo que puder imaginar. É feito, né? O que é sem greve? Sem greve tem que movimentar, o que é o quê? Recursos internos de banco, que implica em tráfico, utilização, qual aluno que tem influência dentro da indústria, o pai é não sei o quê, isso eu não sei o quê, que isso implica inclusive roças, quem mexe com coisa de bicho, de fazenda, que não basta, você não sabe o que é pior. Os que começam manuseando o bicho, que já são todos parasitários, inclusive com relações de manejo, de moléstia, e os que ainda precisam descobrir isso. Aqui em Recife, filho, pais e filhos, gente, incesto, limite de aborto e doença. Isso é o mínimo, é o que é camuflado, entendeu? Os kits, o que tem que dar suporte, que vira lugar de cobaiamento, que bota como questão de referência quando o SUS, não o SUS, quem fala mal, quem fala bem, mas lavagem de dinheiro, desvio de verba. Então, se as coisas são feitas tão a claras, porque, né, se político é tudo corrupto, né? Os cientificistas tem que ser na mão de quem? Qual decifrável que estagia de quem que está sendo, por quem que está sendo orientado? Então implica que são coisas livres, tem que soltar, simular trabalho, desviar verba ou liberar. A responsabilidade é tão grande que verba sobra para voltar ou não ter função de descobrir, porque eles são de tão merda que todos eles são. E a burocracia em cima da quantidade de coisa, quando tem que ser isolacionismo descabido e irresponsabilidade sobre singularidade e repetição de qualquer coisa. Aí eu saindo furiosa porque viu que eu estava ali. Hoje é sábado, na maioria das vezes você fica enfiada no meio das coisas, eles não consideram, você passa a comprar tudo fora da data dos descontos, tudo mais caro, tudo dentro de uma empresa que quando passa a ter comida, suplementos, aquilo, você vê como que eles lidam com situação de sucateamento, demonstrativo de que o deles é roubado, de que o deles é falsificado, que botam valores enormes. Automaticamente eles não sabem fazer mala direta das coisas, os estagiários aqui em Recife, os bichos, não estão nem aí fora da quantidade que se rouba e que permite que eles roubam, porque mesmo assim o câmbio é muito mais alto. Tipo, venderem lanchonete, entregarem a droga, quantidade que come, que não anota, que bota no nome do outro, que quem entra, que se comeu igual tá roubando junto com ele ou assim fica apontado, que não se sabe como que os caixas fecham. Porque tem as relações de sociedade por infidelidade e sexo terceirizado. E camuflado de coisificação. Então a questão do tal do dia 21, do dia 21, do dia 29, 30 e 31. E feriado, qual que cobre, qual que é o gospel do dia, que finge que não sei o quê, para dizer que de fato tem experiência protocolar sobre presentificação, estado de presença. É grave demais. Aí quer dizer, tem que manter a fachada dos ladrões que cada vez roubando cada vez mais, ainda que eles tenham um câmbio gigantesco, o que é manter os juros de todos eles, conta de crianças,
transitados em contas de criança, mulheres que têm câmbio altíssimo de juro, independência absurda perante criança, velho, novo, 300 mil que sustenta. Isso é acatado e é feito junto com os todes totais. Então, quer dizer, sair sem receber, o que é otimizar? Vou trabalhar 16 horas dentro da porra do lugar. Tem que resolver alguma coisa quando começa, tá bom? O que eu passei a cada entrar num lugar novo, esperar a hora de não ter liberdade, eu não entrar em descabimento, não querer descabimento em situações que me levassem a constrangimento. Tudo que você puder imaginar de bizarro para sobreviver, de estar esperando o último, mais bizarro da amostra. Furiosa aos extremos, eles sempre sabem, aí tem a jogada dos espertos, que você traduzir, você sai da mão de um e fica mais ainda na mão do outro. Então é o otário, tem de onde tirar, fez isso e aquilo, tá assim por causa disso e aquilo. Ou seja, eu tava olhando das câmeras porque chegou com a porra da melancia, vai lá no carro, lá do lado de fora. Vai lá no carro pegar as coisas, a sacolinha ali, não sei o que, começa. Ele que monta as frutas do negócio lá. Vou dar um esporro, e quem largou essa lixeira, amanhã vou dar um esporro, dá esporro nada. A roda de fofoca e as ameaças. Aí, cadê a porra do abacaxi? Voltei lá, não tava atrás do carro, um abacaxi de 2 centímetros. Aí fui lá pegar a porra do abacaxi na parte da frente do carro. Não sabe onde colocou a chave, não sabe onde colocou o contrato, não sei o quê. Fora que eu acuso de roubo. E quem é que roubou? Quem é que desviou a troco de quê? Quando implica terceirização de juros, comprando todas as coisas do mundo para trocar todas as coisas do mundo, tudo que é terceirizado e entregue para empregados que estão por fora, que implicam em muita situação irregular. Aí se você quer ser educado, o que é o padrão de trabalhar e submeter? Se você não pode ser educada, o que vira educado é o passaporte que você tá na rua. Ajudar alguém é passaporte, porque o dinheiro não vai entrar. Tem que arrumar um câmbio diferenciado para poder pagar a coisa. Ou seja, ele não me pagou, pagou todo mundo, ou seja, eu não estou com a carteira assinada. Seria uma condição de diarismo, de receber imediatamente, que todas ligando o tempo todo, pedindo para receber a diária delas é no mínimo R$120 ou R$200, quando elas vão. Duas que me jogou nessas casas de aluguel aí, como que a pessoa limpa uma casa verde, com cupim em tudo quanto é lugar, lavar tudo aquilo, limpar dentro das coisas, arear a vasilha, tirar, arrastar uma quantidade de lixo, rastelar, fazer aquilo tudo por R$100. E ainda exigir, oferecer, você está precisando num dia que você já cumpriu o serviço. Em teoria que desconta um pouquinho de parte que saiu do horário, efeito dominó, do sistema escravidão da coisa. Aí você tem em tal lugar, tem isso, aquilo, tira o câmbio dali, me dá o câmbio aqui. Te deu o suporte, mas se o ministério passar, você fez isso sozinho, acatou sozinho, vai sujar pra você. Sabe o ministério, sabe ele, ganha todo mundo. Quanto mais desordem tiver, mais o deles não é questionado. No final do dia, eles passam a ser o dono da igreja. A raça pura, a raça ariana. E aí o genocida é aquele, tem o paradoxo dos genocidadores da falsa democracia. O que se diz limite de raça pura e sustentabilidade de perna aberta e perna fechada, quando isso vira não cobaiar, e de fato o que é cobaiar entre marcas e produtos? De fato, esse não sabe, a força vem da sua raça, como é que você não sabe? E as relações heterotrofíveis que diferenciam a coisa, que você busca e compra e vende, que alguém tem que simplesmente tomar constantemente uma faca no bucho e dizer, eu tenho que sustentar você porque eu tô fudendo o dia inteiro, você tá fudendo o dia inteiro, que é o que é a medida provisória do cu constantemente cheio de bosta, com a permanente do que se faz estancar o cu, o que vai sobrar, onde é que trabalha? Esse bando de vagabundo totais, aí fica lá esperando a porra do negócio, você constantemente com a faca no pescoço, que você tem que deixar de existir, suportar e não matar e não ter nada, porque a quantidade de bebida, a quantidade de droga, eles não respeitam ninguém quando entra um trânsito na rua, quebra pau com todo mundo, é o que escuta das filhas, aí chega tal horário da noite, não comunicou o pagamento de uma semana parado, eu sou obrigada a justificar o que eu faço com o meu dinheiro. Se eu estou trabalhando, eu tenho que receber o meu dinheiro. Você entra em situações totalmente constrangidas. Um monte de gente trabalhando. Todos eles querem dinheiro o tempo todo. O que é o cofre do dinheiro livre dentro de casa de todos eles? Aí daqui a pouco vai jogar João sem braço. Daqui a pouco acordou não sei que horas. Se quiser, depois passa aqui. E se quiser, depois que passa aqui. Depois de horas infinitas de trabalho. Quando é que acha
quem que entrega as coisas para eles, quem que recebe do bolso deles, enquanto isso era dentro de academia de ginástica e musculação, inclusive. A quantidade de bandidos folgados que geram atraso de escalamento, pessoas que não querem trabalhar para eles, que são bandidos também de outro lugar, que os que mais cobram são os mais bandidos que também não pagam. Aí tem uma jogada indireta que você tem que levar, você tem que ser o bode de tudo o tempo todo para falar e andar com a faca na mão, porque qual que é da cama de qual tem todo um segredo. O que é que eles estão cobrando, o que impulsiona vir buscar? Tem todo um segredo. Tem todo um segredo, inclusive começa com juízes. Juízes, qual que passa só no dia de assinar. O que virou, né? Ser estagiário de delegacia, de fórum, entendeu? De escolinha psicossomática, a feira do cu da pedofilia total. Festinha total para dizer isso, camuflado de escola comum, camuflado de escola especial, camuflado de família, camuflado de igreja, camuflado de não igreja, camuflado de polícia, camuflado de setores de base, camuflado de servicinhos comuns, coitadinhos deles, camuflado de miseráveis coitadinhos. Precisa de ver o teor da língua, o que que passa na cabeça desse bando de demônios, a capacidade de roubar e extorquir. Quando vê brilho, ouro, sexo, putaria. O que que mobiliza eles, os que fingem que estão muito trabalhando? Então o que que eu passei entre mudar, decifrar esses bandos de demônio nos lugares onde eu fui parar, nas perdas que eu tive, o que que é o envelope da tal da hora aula, voltar para o chão final, ou quando isso subiu, o que que isso representou de carga de trabalho sobre todas as instituições, a quantidade de horas, o golpe baixo do que vira clichê de classe, clichê de desclasse, da luta de classes.